Pablo, o assunto da semana, né, foi a vitória da nossa querida Fernanda Torres, a atriz dramática no Globo de Ouro. E aí, várias pessoas, em vários discursos, a gente viu alusões ao título do filme, Ainda Estou Aqui. E, inclusive, foi lançado hoje, criado, né, o Prêmio Eunice Paiva para a Defesa da Democracia. E eu queria que você fizesse uma análise, como crítico de cinema, Pablo, sobre essa sintonia, né? Tem coisas assim que eu acho que o universo conspira, né? No 8 de janeiro, a gente aí na semana do 8 de janeiro, a gente tem essa vitória tão simbólica para o cinema nacional, Pablo. Tem uma frase, assim, quem me acompanha já deve ter me ouvido citar essa frase 1 milhão de vezes, que é uma frase do Éric Romer, que ele dizia que todo bom filme também é um documento da sua época. Né? E ele dizia, o que ele queria dizer com isso não é que o filme, necessariamente, ele tratava dos temas da época, mas que acabava o bom filme, ele acaba capturando o zeitgeist, ele acaba capturando o que está acontecendo no país. Então, quando você assiste a um filme de 1960, a um filme de 1980, a um filme de 2005, você acaba tendo naquele filme alguns elementos que não precisam ter necessariamente a ver com a trama, mas que refletem as preocupações da época, né? Nesse sentido que eu sempre falo que todo filme, toda obra de arte é política por natureza, né? Porque não tem como você criar uma obra de arte que não reflita o contexto cultural, político, social no qual ela foi criada. E Eu Ainda Estou Aqui, eu acho que ele faz isso de uma maneira brilhante, assim, primeiro porque é uma história que já tinha que ter sido contada há muito tempo. Mais histórias, inclusive, como essa, têm que ser contadas. De novo, também, para quem me acompanha, eu peço desculpas se eu sou, como, às vezes, um disco arranhado, mas é porque uma frustração grande que eu tenho é perceber como o cinema brasileiro, relativamente falando, produziu poucos filmes e produz poucos filmes sobre a ditadura. E eu acho que isso se reflete na maneira como, inclusive, parte de novas gerações não encaram a seriedade do que foi a ditadura militar. Né? A gente sabe muito, o espectador, de modo geral, sabe muito sobre a história dos Estados Unidos, por exemplo, às vezes mais do que a história brasileira, porque está cansado de ver filmes sobre a Guerra do Vietnã, sobre Watergate, sobre, enfim, o assassinato de Martin Luther King, Kennedy, etc. E pouco sabe sobre Guerra de Canudos, por exemplo. Então, relativamente pouco filme. E esse filme é um filme que não só é um filme tecnicamente, narrativamente impecável, mas como ele conta a história a partir de um foco que é importante, que eu digo, em termos de identificação, não é que seja mais importante que os outros, mas em termos de identificação ajuda bastante, que é a partir de uma família classe média alta, que boa parte das pessoas que até defendem ditadura hoje em dia podem se identificar com essa família e perceber que numa ditadura ninguém está em segurança. Né? Porque o que eu digo que às vezes funciona mais é porque quando a gente vê um filme, por exemplo, como Batismo de Sangue, do Elvis Raton, que é um filme excepcional também, que mostra os porões da ditadura, ou quando vê um filme, como, por exemplo, como Marighella, também excelente, algumas pessoas, claro, podem ter dificuldade. Como é que eu vou me identificar com os freis lá, com Frei Tito, Frei Beto? Como é que eu vou me identificar com Marighella? Não sou guerrilheiro. Agora, é mais fácil identificar, né, para a maior parte das pessoas, como um cara como Rubens Paiva, que ele estava fazendo a sua parte no combate à ditadura, nem numa linha de frente em termos de luta armada ou de organizações contra a ditadura, mas assim, ajudando a estabelecer contato entre pessoas perseguidas, e mesmo assim ele foi desaparecido pela ditadura. Então é um filme que acaba plantando na mente dessas pessoas que muitas vezes têm essa negação sobre o que é a ditadura, o que representa uma ditadura, plantando a ideia de que, olha, a ditadura é uma monstruosidade. Não existe essa coisa que entrem os militares e persigam os meus inimigos. Não existe isso. Ninguém está seguro sob um regime fascista. Então, acho que o filme é muito feliz em refletir isso, nesse momento especificamente, ainda mais. Tá sem som, Yara. Tá sem som, desculpa. Outra notícia aqui que eu gostaria que você comentasse é que a Fernanda Torres não foi indicada para a SAG Awards, eu não sei como é que fala, se é SEG ou SAG. SEG, que é um termômetro do Oscar. O que isso significa, Pablo? Traduz aí para a gente. O SEG Awards, o SEG significa Screen Actors Guild, como se fosse o sindicato dos atores de Hollywood. E quem vota nesse prêmio são os atores sindicalizados. São milhares e milhares e milhares de atores que votam nessa premiação.
Em termos de sobreposição ao Oscar, há uma má notícia e há uma boa notícia, uma notícia neutra. Boa notícia não, porque assim, o fato de não ser indicado, obviamente, nunca é uma boa notícia. Mas também não é um desastre, eu vou explicar por quê. Por um lado, como eu falei, tem uma grande. Muitos membros do SEG também votam no Oscar, né? São membros da academia. O que não acontece, por exemplo, no Globo de Ouro. No Globo de Ouro, a sobreposição entre pessoas que votam no Globo de Ouro e pessoas que votam no Oscar é zero. São grupos completamente distintos. O SEG, não. O SEG tem muita gente que vota no Oscar. Então, você pode pensar, ó, se não for indicado ao Oscar, ao SEG, né, ser indicado, então, ao Oscar é mais difícil. Por um lado, sim. Por outro lado, a verdade é que o SEG ele é um sindicato dos atores de Hollywood. Então, ele tende a ser bairrista. Não é que ele não vai indicar, por exemplo, ano passado ele indicou a atriz do Anatomia de uma Queda. Né? De vez em quando ele indica atores internacionais, indicou o elenco do Parasita, por exemplo. Mas não é comum. Então, assim, eu, sinceramente, particularmente, eu não esperava que a Fernanda Torres fosse indicada ao SEG. Eu até falei, se ela tivesse sido indicada ao SEG, aí a indicação dela ao Oscar era 100% garantida praticamente, porque seria um feito colossal. Então, o fato dela não ter sido indicada tem menos a ver com méritos ou com as pessoas prestando atenção na performance dela, com o fato que o SEG é bairrista. E uma outra questão que eu acho também importante, ela teve uma vitória, que é a vitória no Globo de Ouro, que é uma das raríssimas ocasiões em que o Globo de Ouro conseguiu, nesse caso específico, o Globo de Ouro é influente, que não é uma coisa comum, o Globo de Ouro não tem influência sobre o Oscar, isso é uma lenda que criaram, não sei porquê, mas esse é um raro caso em que ele pode ter. Por quê? Porque a Fernanda Torres estava meio que esquecida na temporada de premiações, porque as pessoas tendem a se concentrar em Nicole Kidman, Kate Blanchett, Kate Winslet. De repente vem uma atriz latina ganhando por um filme que boa parte, inclusive, de críticos, de especialistas, não tinham assistido. Eu tenho alguns colegas que trabalham em sites especializados nos Estados Unidos, e são pessoas que eu acompanho, e muitos deles falaram assim, eu ainda não vi o filme, eu preciso ver o filme, mas eu não sei se ele não tem streaming, que é uma falha da campanha dela, né? Porque eles mandaram os links para a pessoa, por exemplo, para o Globo de Ouro, para o SEG, etc., mas tem muitos jornalistas especializados em cobertura do Oscar, e esses têm uma influência imensa, que não receberam o filme. Aí o que acontece? Essas pessoas agora começam a prestar atenção, peraí, eu tenho que ver essa performance que ganhou o Globo de Ouro lá, porque eu nem tinha ouvido falar. E aí a performance dela fala por si só. A pessoa vendo o filme, ela vai falar, essa mulher é fantástica, tem que indicar. E não deu tempo do SEG ter isso, porque o SEG já tinha encerrado a votação quando teve o Globo de Ouro. Então não teve como ter uma influência. Então, assim, não é uma boa notícia, porque não ser indicado, como eu falei, não é boa notícia, mas também não é um desastre. Eu acho que as chances da Fernanda Torres, assim, a gente precisa ter o pé no chão. Assim, o Oscar, a Academia, é um prêmio da indústria cinematográfica norte-americana, essencialmente. Ocasionalmente, eles indicam prêmios e pessoas estrangeiros, principalmente nos últimos anos, que aumentou a participação de não norte-americanos na academia. Mas ainda assim é um prêmio da indústria de lá. Então, assim, se ela não for indicada, e eu quero muito ressaltar isso, porque eu vejo um clima de torcida assim. Já vi essa história várias vezes. O filme, todo mundo falando, esse filme é maravilhoso, maravilhoso, aí não é indicado. As pessoas, mas o filme não era tanto. O Oscar não é termômetro de qualidade. O filme é maravilhoso, a performance do Fernando Torres, se fosse em inglês, ela era a favorita a vencer. Né? Então, assim, é uma performance maravilhosa, sendo indicada ou não. Mas o fato dela não ter sido indicada ao SEG, enfim, resumindo, não é uma notícia desastrosa, não é algo preocupante nesse momento, não. Deixa eu fazer mais a última pergunta aqui, Henrique, para ele, que eu até já tinha passado, que foi uma decisão aqui do governador do estado da Bahia, Pablo, de distribuir para as escolas estaduais esse filme. O que é que você acha disso? Acha que tem que ser copiado? Como é que você vê aí? Não, quanto mais pessoas assistindo a filmes brasileiros, melhor. Eu acho que um dos grandes problemas do cinema nacional é que as pessoas não assistem, e não assistem não é nem por... Quer dizer, tem pessoas que têm preconceito, tem um viralatismo em relação ao cinema brasileiro. Normalmente, quando eu vejo alguém falando assim, cinema brasileiro tudo é ruim, ou cinema brasileiro é só sexo, palavras... Eu sei que essas pessoas não assistem filme brasileiro. Né? Então, quando você viu, por exemplo, muita gente falando, boicotando, o filme é sobre ditadura, é filme de... eu não vou ver esse filme. Você não iria ver de todo jeito. Não afetou nada o filme, porque essas pessoas não iriam ver. Quando as pessoas descobrem os filmes brasileiros,
elas se encantam, porque eu sempre falo isso também, eu me repito, mas é porque é fato. O cinema brasileiro é um dos cinemas mais ricos do mundo. É um cinema maravilhoso. Então, se as pessoas têm chance de descobrir o filme, elas se encantam. Então, o fato dele distribuir é maravilhoso. Tinha que ser copiado, sem dúvida nenhuma. E aí, Henrique? Tudo bem, Pablo? Boa noite. Ei, tudo bom? Tudo bem. Eu queria te perguntar algo agora que, na verdade, vai, eu acho que ultrapassar a barreira aí do exercício de futurologia e até em alguma medida de criatividade. A gente vai falar de algo abstrato. É o mero vozes da minha cabeça, assim. Você vai colocar uma opinião tua aí sem ter propriamente uma base. Na primeira pergunta que a Yara te fez, ao final da tua resposta, você falou a respeito do quanto esse tema da ditadura rendeu alguns filmes, né? A gente está vendo agora de novo o caso do Ainda Estou Aqui. E tem mais um monte aí. Se a gente for para pensar o que é isso, companheiro, o próprio Marighella, tudo isso está atrelado a esse momento histórico brasileiro que durou 21 anos, tudo bem, é um período muito largo de tempo mesmo, mais de 2 décadas, e que trouxe os impactos mais profundos que a gente tem até hoje na nossa sociedade, praticamente aí quase 40 anos depois do fim. Aliás, esse ano, 40 anos depois do fim da ditadura. Tu tem uma impressão que esse momento que a gente está vivendo agora, que na verdade não começou agora, né? Ele começou lá atrás, ali começa em 2016, essa mudança toda de cenário, depois o que acontece com a eleição do Jair Bolsonaro, com um governo muito conturbado, com tudo que aconteceu, que a gente sabe que aconteceu, e com a tentativa de golpe, e que é um capítulo não encerrado. A gente até, inclusive, agora há pouco conversava aqui com o Pedro, é um capítulo que não se encerrou. Você acredita que para o futuro, né? Espero que nós cheguemos aí a ver, mas para a próxima geração, esse período que a gente está vivendo pode servir como um terreno extremamente fértil para que o cinema também produza muitas obras sobre esse cotidiano que a gente está vivendo agora? Sem dúvida nenhuma. Engraçado falar isso, porque no Festival de Brasília, agora que aconteceu no final do ano, tinha um curta-metragem que era sobre eu esqueci o título, eu peço perdão ao realizador, mas enfim, era um filme interessante sobre um bombeiro que ele tinha participado da tentativa de golpe no 6 de janeiro, no 8 de janeiro, perdão, e tinha sido preso e estava, enfim, respondendo processo disciplinar, e a gente acompanha esse cara. Então, quer dizer, já é um tema super recente, como tema de um documentário. Documentário, não, perdão, não era documentário, é um filme ficcional. É isso que eu ia te perguntar, não era ficcional, né? É ficcional, não era documentário, era ficcional. E mostrando, era um estudo de personagem, tentando entender assim, qual que é a cabeça desse cara, por que ele fez um negócio desse? Então, quer dizer, num curta-metragem, que, claro, até por uma questão de dimensão de produção, tem mais rapidez para responder aos acontecimentos, né? É mais rápido, muitas vezes, fazer um curta-metragem, apesar de todas as dificuldades que existe de produção de curta-metragem também no Brasil, do que você fazer um longa-metragem, até pelo desenvolvimento do roteiro, etc. e tal. Mas em relação a temas, ao estudo da época, ao estudo do contexto histórico, a maneira, a dinâmica política, é um terreno super fértil. O que eu temo, Henrique, é que, assim como a gente fez sobre a ditadura, ou não fez sobre a ditadura, o cinema não reflita muito com frequência sobre esses temas. E quando reflete, e por isso que eu falo assim, a gente fez e faz relativamente pouco, não é que a gente nunca fez vários, mas relativamente falando, a gente fez poucos filmes sobre a ditadura militar. E muitos dos filmes que a gente fez sobre a ditadura, eles alcançam uma repercussão imensa, aqui dentro e lá fora. Ou seja, existe, inclusive, um interesse por esses filmes. Eu não sei qual que é, enfim, o processo psicológico, o comercial, talvez, não sei, que impede que tenha tantos filmes assim. Mas o meu medo é isso, é que entre um pouquinho nisso esse período e não se faça tantos filmes quanto poderia. Mas que há tema para isso, há. E com relação a essa pergunta, não podia deixar de fazer. Você não é propriamente um ator, é um crítico, mas convive com esse universo. A gente tem visto aí algumas figuras do universo artístico, né? Não deixando de ser, vamos dizer, são artistas, mas aí vinculados de alguma forma à extrema-direita, que ficaram completamente ensandecidos aí com a indicação da Fernanda e depois com a premiação dela com o Globo de Ouro e tal. Eu acho que o caso que mais saltou aos olhos foi o do ator, né, ex-ator, eu chamo ele de ex-malhação,
e ex-secretário nacional de Cultura, o Mário Frias, que foi para as redes, hoje é deputado federal, e assim, soltou aquela, enfim, tirou o sifão da pia e soltou tudo aquilo ali que a gente viu. E um cara que, assim, ficou conhecido aí, inclusive no universo artístico institucional, durante o período em que esteve no cargo de secretário nacional de Cultura, trabalhar dentro da Secretaria Nacional com uma pistola na cintura para fora, tentando intimidar funcionários, enfim, a figura horrorosa. Como é que você vê essa coisa do... É muito diferente o cenário, se a gente for pensar em pouquíssimo tempo atrás, 15 anos atrás, não havia uma fenda, né, essa grieta tão grande entre os atores, no universo de cineastas, atores e tal. Como é que você vê essa coisa da rejeição desses setores? Esse pessoal rejeita por dor de cotovelo, rejeita porque realmente questões ideológicas interferem muito claramente. O que acontece na cabeça desse pessoal? Eu acredito que deve ter críticos também nessa mesma linha, né? Pouquíssimos críticos. Pouquíssimos críticos. Eu, de cabeça, eu consigo pensar em 2 críticos de cinema de destaque. Destaque não, mentira. E aí que tá, é a mesma coisa do Mário Frias. São 2 críticos, assim, que já tiveram até certo nome, mas que hoje são completamente irrelevantes. Absolutamente relevantes. E quando surgem é porque falaram alguma besteira ou porque, engraçado que eles adoram falar da esquerda, né, mamando nas tetas do governo, é uma expressão que eles adoram, mas no caso de um deles, por exemplo, só consegue aparecer quando consegue um carguinho em São Paulo, em alguma organização, enfim, pública. Na arte é a mesma coisa, entre os atores. Você vai ver, por exemplo, quando você for ver, 90% desses caras que são de direita, e principalmente extrema-direita, são figuras absolutamente irrelevantes no meio artístico. Não produz. Tem exceções, por exemplo, Regina Duarte. Regina Duarte tem uma história bonita, como atriz. Né? Cássia Kiss tem uma história bonita como atriz. Agora, é importante, inclusive, notar que, com o passar do tempo, à medida que foram se radicalizando na extrema-direita, inclusive, o alcance artístico dessas pessoas, os feitos artísticos diminuíram. E eu não acho que isso seja coincidência, porque é uma questão que, para mim, é essencial à arte. A arte, ela é o exercício da empatia. Você criar arte é você se colocar na pele do outro. É você tentar enxergar o mundo através do olhar de outros. Uma pessoa que segue uma ideologia de extrema-direita, por definição, ela enxerga o mundo através de um olhar extremamente estreito. Ao contrário, ela enxerga o olhar do outro como uma ameaça. Né? Todo mundo que é diferente dela é uma ameaça. O negro é uma ameaça, a mulher é uma ameaça, a comunidade LGBTQ é uma ameaça, os imigrantes são uma ameaça. Todo mundo é uma ameaça. Só não é ameaça se você for branco, cis, hétero. Que artista pode desenvolver uma arte relevante com uma visão tão estreita como essa? Então não é coincidência que você aqui ou em qualquer lugar do mundo, quando você vai ver comunidade artística, a comunidade artística ela sempre tende para a esquerda, sempre. E eu acho assim, espantoso que alguém queira atacar, que é outra hipocrisia, né? É fantástico isso, você perceber como os patriotas, e eu particularmente acho que o conceito de patriotismo é de uma idiotice absurda, esse conceito de patriotice, mas enfim, os patriotas, os que se dizem patriotas, o país, eu amo meu país, eu quero ver meu país, estão achando terrível o Brasil ter ganhado um prêmio lá fora, e ter feito um filme que está se destacando internacionalmente. Que patriotismo é esse? Não é patriotismo, é porque esses caras eles são patriotas na cabeça deles mesmo, no próprio conceito de patriotismo, eles não são. De maneira nenhuma, eles são até o momento que interessa a eles para poder divulgar um trabalho, divulgar a ideologia, mas de verdade não são. Então, a pessoa questionar a carreira internacional, achar ruim que a carreira internacional do Ainda Estou Aqui seja tão boa, isso diz muito sobre a pessoa, mas muito, muito, muito sobre a pessoa. É dor de cotovelo? Eu também tenho um pouco disso. É uma limitação de visão do mundo? Sem dúvida nenhuma. É falta de caráter? Com certeza também tem esse componente. Então, assim, eu acho que esse tipo de gente não merece nem, sabe, porque elas só conseguem se destacar, é como esse crítico que eu falei, só conseguem se destacar quando a gente, e eu fiz isso muitas vezes, Henrique, e faço ainda, caio na armadilha e acabo repercutindo o que um imbecil desse falou. É o que eles querem, porque assim, é a única forma que eles têm ainda de ter alguma relevância. Fora isso, quem que é Mário Frias? Quem que é Mário Frias? Quem que é Mário Gomes? Entende? É só assim que eles conseguem um destaque. Se destacar pelo esdrúxulo, né? Na verdade, essa é uma característica, inclusive, bastante marcante da extrema-direita. Pablo, você estava falando agora há pouco
Inclusive, eu acho que como crítico você tem aí contato também com diretores, enfim, com o pessoal do meio da produção mesmo, com trabalhadores do audiovisual que não são propriamente artistas. E você estava falando agora há pouco como essas produções crescem sob um governo não, né? Mas assim, sob uma atmosfera um pouco mais aberta, e como ele diminui com essa gente que tem uma visão de mundo muito estreita. Eu queria saber se você nota, há uma percepção, se tiver dados numéricos, claro, melhor, mas se não, apenas uma questão de impressão mesmo. Você consegue perceber uma mudança de ambiente em termos de quantidade, volume de produções audiovisuais com a mudança de governo, com a mudança, por exemplo, na Ancine, tirando do centro do fogo cruzado a Lei Rouanet, que foi aquela encheção de saco durante 4 anos, e que nem é utilizada, por exemplo, para longa-metragens, como é o caso do filme do Walter Salles. Ele é utilizado, ele é utilizado para longas-metragens. Ele não foi utilizado pelo Ainda Estou Aqui. Não tem participação da Lei Rouanet. Eu tinha lido ontem um outro especialista dizendo que há um outro mecanismo que não é a Lei Rouanet, que é voltada para longa-metragem especificamente. Também, que é o Fundo Audiovisual. Isso. Mas isso não impede o uso da Lei Rouanet? No caso de longas, não. Que eu saiba, antes não impedia. Se agora houve uma modificação, para mim é novidade. É porque ontem eu vi uma pessoa do ramo dizendo isso, mas foi uma leitura também rápida, eu tive essa impressão. Mas enfim, você nota uma mudança de ambiente, aumento de produções? Como é que está essa coisa com já agora 2 anos de um novo governo longe da extrema-direita? Henrique, aí que cabe, eu acho que é uma pergunta muito delicada. Assim, que houve aumento? Sem dúvida nenhuma. Que houve uma mudança no clima, na atmosfera, na possibilidade de se sonhar fazer cinema e de fazer praticamente cinema, sim. Porque é importante lembrar que, embora esse pessoal da extrema-direita goste sempre de pintar a cultura como sendo algo que suga recursos do governo, isso é papo furado. A indústria cultural brasileira movimenta muito dinheiro todos os anos. A indústria cinematográfica brasileira movimenta muito dinheiro todos os anos. Então, assim, não é essa questão disso, é absurdo falar que suga. Então, assim, aumentou. Dito isso, e eu vou dizer isso, assim, eu sou obrigado a fazer esse parênteses, porque, infelizmente, parece que gente da esquerda, inclusive, tem um pensamento hoje em dia, algumas pessoas têm um pensamento muito binário, que é ou você abraça tudo ou você não está do nosso lado. Então, eu quero fazer esse parênteses. Eu voto no Lula desde a primeira candidatura do Lula. E se ele for candidato mais 15 vezes, eu vou votar no Lula mais 15 vezes. Eu tenho não só uma admiração pela história do Lula e pelo que ele fez pelo país, mas eu tenho até um carinho, é engraçado, um carinho pessoal pelo Lula. Dito isso, eu acho que o governo ainda está desapontando em relação à indústria cultural e ao cinema especificamente. Há muito mais coisa que deveria ter sido feita, há medidas que são até urgentes em relação à liberação de verbas que estão presas há muito tempo e que não mudou nesses 2 anos. E eu acho que, engraçado, a gente viu isso no Festival de Brasília que aconteceu agora, muitos discursos nesse sentido. Perceba, é um meio que é um meio praticamente todo de esquerda. E mesmo assim houve discursos lamentando no palco dificuldades ainda de produção. Porque uma coisa a gente tem, olha, peraí, ele herdou um governo, ele herdou 6 anos, Temer e Bolsonaro, de um desastre absoluto. Porque ele teve que recriar o Ministério da Cultura. Tudo bem, mas se passaram 2 anos. Então, assim, já é hora de também usar o capital político, o que há, a habilidade política que ele tem, para poder ajudar o setor cultural e a indústria cinematográfica. E ainda o governo deve muito nesse sentido, ainda. E eu vejo, às vezes, no discurso, assim, não, mas isso é o que é possível fazer, né, dentro da situação. Isso sempre me deixa muito chateado, porque eu lembro de uma época em que a esquerda preocupava em mudar a situação. Não era se adaptar ao que é possível dentro da situação, aí vamos mudar a situação. Então nós temos um governo que é um governo que tem méritos imensos, imensos. Os últimos 2 anos nós vimos recuperação de um estado de entrega total e de abandono de vários setores que o governo passou a reestruturar. A gente viu, por exemplo, a melhoria da qualidade de vida e melhoria econômica de um setor da população que tinha voltado para a linha, abaixo da linha da miséria. Tudo isso é maravilhoso. Então agora, né, nos últimos 2 anos, é importante que o governo volte o seu olhar também para o setor cultural e para o setor de produção cinematográfica. Melhorou, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Questões ideológicas e daquela encheção de saco, isso aí é uma coisa que, em vias gerais, cessou, né? Com a mudança de governo. Aquela coisa que ficava em cima o tempo todo,
Cara, é isso. É essa coisa assim, que é uma coisa clássica para mim, pelo menos, eu acho clássica da extrema-direita isso, de acusar o outro do que eles fazem. Né? Eles adoram falar de perseguição política, perseguição ideológica. Você vê dentro de governos de esquerda filmes e temas e produções que não são sempre alinhados com temas de esquerda, não. Agora, num governo de direita, se eles puderem destruir, sabotar todos os projetos que tenham qualquer tipo de insinuação de tema social, eles vão fazer isso. Então, assim, de um ponto de vista de perseguição ideológica ou de limitação ideológica do que pode ser produzido ou não, é óbvio, isso mudou radicalmente. Radicalmente. Existe uma liberdade hoje, nesse sentido, que, imagina, aconteceu no governo Bolsonaro, por exemplo, de ter edital, que era edital, por exemplo, voltado para produtores negros, que esse era o foco do edital, justamente porque é um grupo que, historicamente, tem mais dificuldade para produzir, de acesso aos recursos. E aí fizeram o edital saiu o resultado e bloquearam a liberação das verbas. Por quê? Porque esse edital... Teve até gente falando assim, é um edital racista, porque era só voltado para realizadores negros. Quer dizer, pelo amor de Deus, tem nem o termo, é de uma canalice imensa. E isso, sem dúvida nenhuma, mudou, claro. Agora, eu só quero fazer um outro parênteses assim também. Eu estou falando de um ponto de vista de quem observa, de modo geral, o país. Por exemplo, eu não moro em São Paulo, eu moro em Minas. Então, eu não sei se, por exemplo, nos editais estaduais, se o governo do Tarcísio, por exemplo, ele continuou fazendo esse tipo de coisa nos editais estaduais. Então, isso eu não sei dizer. Não, eu me referia mesmo em nível federal, com a mudança... Não, federal mudou. Pablo Vilar, só quero te agradecer. Última coisa, arrisca algum palpitezinho se Fernanda Torres será indicada ou não ao Oscar? Se será, acha que pode ganhar? Opinião sincera, enfim, nua e crua. Como alguém que observa, analisa e faz previsões do Oscar há 30 anos, se ela for indicada, já vai ser uma vitória descomunal. Eu acho que a vitória é muito, muito, muito improvável. É claro que, se ela for indicada, isso atrai atenção para o filme. Mais pessoas vão assistir ao filme, e eu tenho uma plena confiança de que assistindo, e eu assisti praticamente todos os filmes que estão em destaque nessa temporada de premiação, não tem comparação. A performance da Fernanda Torres é uma coisa transcendental, é uma coisa de uma sensibilidade, uma complexidade única. Então, acho que se as pessoas assistirem ao filme, aumentam as chances dela. Agora, nesse momento, e o que eu acho de uma extrema injustiça, por exemplo, eu estou vendo atrizes que têm muito mais chance de serem indicadas, por exemplo, vou dar um exemplo. Nicole Kidman, por exemplo, que é uma atriz muito boa, muito bacana e tal, mas a performance da Fernanda Torres é infinitamente superior ao Baby Girl. Mas é a Nicole Kidman. E ela tem amizades dentro da indústria, todo mundo conhece, né? Então, assim, não é fácil, não é fácil. Eu acho que a filme internacional, o filme, ele tem muitas e muitas chances. Não existe isso de falar que já está garantido, porque isso não existe em relação ao Oscar. Quem acompanha também há tanto tempo sabe disso. Mas eu diria que, nesse momento, a probabilidade do filme ser indicado como filme internacional é colossal, gigante. Eu vou ficar muito surpreso se ele não for indicado. Vencer, eu acho muito difícil. Porque existe uma coisa que é momentum. E, nesse momento, por exemplo, Emília Pérez é um filme que tem um momentum. Né? As pessoas estão... aquilo, o filme começa a ganhar tudo, e aí entra aquilo, vai no ritmo, vai no embalo, então começa a dar todos os prêmios. Então, assim, nesse momento, Emília Pérez é o favorito. Né? Pode mudar daqui a um mês? Pode. Mas, nesse momento... Agora, de novo, se for indicado, caramba, que lindo! É uma celebração internacional num prêmio que não é o mais importante artisticamente falando, de cinema, mas é um prêmio que é visto no mundo inteiro. Então, assim, em termos de conhecimento internacional, provavelmente é o maior. Então, um filme sendo indicado, meu Deus do céu, é uma vitória linda, vamos comemorar isso. Né? Mas não vencer, aí é outra história.